Enquanto muitos conhecem a famosa expressão "nada é certo exceto a morte e os impostos", revela-se que a Bíblia efetivamente menciona alguns indivíduos que, de fato, nunca passaram pela experiência da morte. Apesar de muitos inicialmente pensarem em Jesus como um exemplo, é uma crença central no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dos mortos. Contudo, a Bíblia informa sobre 3 indivíduos que jamais encontraram a morte. A terceira pessoa é o tema de um dos maiores enigmas bíblicos. Número 1, Enoque. O primeiro homem na Bíblia que se diz não ter morrido foi um dos descendentes de Adão, não provindo de Caim ou Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Foi também bisavô de Noé e antecessor de outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma época em que Deus ainda não tinha estabelecido um limite de vida de 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6, versículo 3, muitos indivíduos viveram bem além de um século. No entanto, Enoque contrariou as expectativas, tornando-se pai quando tinha 65 anos e viveu até a precoce idade de 365 anos. Durante este agitado período antes do grande dilúvio, a maioria das pessoas não andavam fielmente com Deus, seguindo pelo tortuoso caminho do pecado. Porém, Enoque se destacava, caminhando fielmente com Deus e desenvolvendo uma relação profunda com Ele. Em Gênesis 5, 22 a 24 lemos: Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, pois Deus o tomou. Este trecho indica o vínculo estreito de Enoque com Deus, e o fato extraordinário de que Deus optou por levá-lo ao céu sem que ele passasse pela morte física. A passagem ressalta a íntima aliança de Enoque com Deus e o fato insólito de que Deus decidiu transportá-lo para o céu sem que ele vivenciasse a morte corpórea. Lucas menciona Enoque na genealogia de Jesus em Lucas 3, 35, retrocedendo à linhagem de Adão. Hebreus 11 também refere Enoque entre os ancestrais israelitas louvados pela sua imensa fé. Hebreus 11, 5 e 6 declara: Pela fé Enoque foi transladado para não passar pela morte, e já não se encontrou porque Deus o transladou. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Em toda a Bíblia, a expressão Deus o tomou é usada reiteradamente quando se refere a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa expressão não é meramente simbólica. Ela indica que Enoque não vivenciou a morte como usualmente ocorre. Hebreus 11, 5 e 6 reforça isto, afirmando que pela fé Enoque foi arrebatado da vida terrena de forma que não enfrentou a morte. Ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia arrebatado. Antes de ser arrebatado, ele foi elogiado por ter agradado a Deus. Enoque foi também agraciado com o dom da profecia, prevendo a vinda de Jesus Cristo. Este episódio está ilustrado em Judas 1, 14 e 15, que lê: Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para julgar todos e convencer todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as palavras duras que pecadores ímpios proferiram contra ele. Mas o legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também caminhou fielmente com Deus. Devido à sua retidão, apenas Noé e sua família foram poupados durante o catastrófico grande dilúvio. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e veracidade, que agradou a Deus a ponto dele escolher transportar Enoque deste reino terrestre. Imagine isso. Número 2, Elias. O mais conhecido na Bíblia que não morreu foi o profeta durante o reinado do rei Acabe e rainha Jezabel em Israel. Ele era famoso pela sua audácia ao denunciar os ídolos e deuses falsos que o povo de Israel tinha começado a adorar. Ele também realizou vários milagres, como fazer descer fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, conforme registrado em 2º livro de Reis 1, de 10 a 12. Deus utilizou-o para trazer arrependimento e reforma em Israel. Durante esta época, as nações israelitas se desviaram da fé de seus antepassados, abandonando Deus para adorar ídolos pagãos. Este desvirtuamento para a idolatria foi incentivado pelo malévolo rei Jeroboão. Jezabel, esposa do rei Acabe,
era particularmente dedicada à adoração de ídolos e influenciou seu esposo a construir um templo para o deus pagão Baal, levando muitos israelitas a se desviarem da adoração ao verdadeiro Deus. Presenciando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra a falta de reverência do rei Acabe, instando-o ao arrependimento e retorno ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu intransigente e não atendeu às advertências de Elias. Como resposta, o profeta Elias previu que haveria uma seca severa como castigo, sem chuvas nem orvalhos caindo sobre a terra, até ele orar pelo seu fim. Durante 3 anos e meio, o céu permaneceu fechado, causando uma seca generalizada e fome por toda a terra. A história de Elias não morrer e ir direto ao céu é ainda mais clara e mais dramática do que a de Enoque. Eliseu, assistente de Elias, foi previamente informado de sua partida, como relatado no 2º livro de Reis 2:3, que diz: "E sabes que hoje o Senhor arrebatará teu mestre por cima de tua cabeça?" No dia determinado por Deus, Elias deixou Gilgal acompanhado por Eliseu. Ao chegarem nas margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó que observavam à distância, Elias bateu com sua capa na água, que se dividiu, e atravessaram o rio em terra seca. Elias indagou se Eliseu tinha algum desejo antes de Deus o arrebatar. Eliseu expressou seu desejo por uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias assegurou que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu visse seu mestre sendo levado aos céus. Prosseguindo o diálogo, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo surgiu subitamente, separando-os. Elias ascendeu ao céu num redemoinho, conforme descrito no 2º livro de Reis 2:11. Número 3, Melquisedeque. Poucos mistérios da Bíblia atraíram maior interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Considerado o maior mistério da Bíblia em Hebreus 6:19 e 20, descobre-se que Jesus Cristo, após sua ressurreição, ocupa o cargo de sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. A tradução de Moffat coloca mais claramente afirmando que Jesus assume um status equivalente a Melquisedeque, descrito à altura de. Então, quem é Melquisedeque? Primeiramente, vale notar que a figura misteriosa de Melquisedeque atuou como sacerdote do Altíssimo, conforme relatado em Gênesis 14. Naquela época, houve uma guerra entre várias cidades-estados antigas em Canaã e Mesopotâmia, e Ló, sobrinho de Abraão, e sua família foram capturados. Quando um dos homens de Ló conseguiu escapar e trazer a notícia a Abraão, ele tomou uma atitude, armando 318 de seus servos e perseguindo os invasores. Rastreou-os, efetuou um resgate bem-sucedido de Ló e sua família, devolvendo-os em segurança às cidades cananeias. Após o retorno de Abraão dessa audaz missão de resgate, uma figura misteriosa surge de repente. Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão. Aqui está o relato em Gênesis 14, de 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: "Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos." E a ele Abraão deu o dízimo de tudo, 1/10 de tudo, ou seja, 1/10 parte de todos os ganhos. Número 1. Repare que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, da cidade de Jerusalém. Salém deriva da palavra hebraica que significa paz, fazendo assim Melquisedeque o rei da paz. Número 2. O nome hebraico Melquisedeque significa rei da justiça. Número 3. O mesmo indivíduo é mencionado no Salmo de Davi, Salmo 110:4, que profeticamente fala de Cristo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, de 6 a 10 e 7. 3 afirma que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, e não há registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é comparável à do Filho de Deus, um sacerdote eternamente. Aqui está o nosso testemunho bíblico de que ele jamais morreu, mas isso ainda não desvenda nosso enigma. Então, novamente, quem ele é? Quem realmente sabe? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos explorar mais esse relato.
Em Hebreus 7, 20 e 21, Deus jurou que Cristo seria sempre um sacerdote. E o texto diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, o fato de ele ser chamado de Rei da Justiça é um ponto no qual muitos se apoiam para endossar essa afirmativa. Jesus mesmo disse em Mateus 19, 17: Não há bom senão um, que é Deus. A justiça humana perante Deus é como trapos imundos. Ninguém pode ser justo exceto Deus. Logo, para que o nome de Melquisedeque signifique Rei da Justiça, dá certo sentido a essa versão dos fatos. Voltando a Hebreus 7, lembre-se de que este homem era o Rei da Paz. Salém, da qual Jerusalém originou-se, significa paz. E lembre-se de que Jesus é chamado o Príncipe da Paz, significando que nenhum ser humano poderia ser o Rei da Paz. Romanos 3, 10 a 17 nos informa que não há justo e que o caminho da paz eles não conheceram. Portanto, como um homem pode ser tanto o Rei da Justiça quanto da paz? Além do mais, o fato de Melquisedeque ser sem mãe, sem pai, sem descendência, ou como a tradução de Phillips coloca, sem árvore genealógica, significa que ele não nasceu como nós humanos. Isso não indica que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos, pois sem tais registros, sacerdotes humanos não poderiam servir, como mostrado em Esdras 2, 62. As Escrituras também revelam que Melquisedeque é continuamente um sacerdote. Sabemos também que Deus prometeu que Cristo seria sempre sacerdote, e seu sacerdócio é na ordem de Melquisedeque. Poderiam eles ser a mesma pessoa? Aqui a narrativa, contudo, torna-se um pouco complexa. Sabemos que no futuro, no Novo Testamento, Jesus Cristo tem um pai e uma mãe, morre e ressuscita. Poderia Melquisedeque realmente ser Jesus, mesmo que Jesus tivesse pais e morresse? Quem realmente sabe os argumentos do outro lado do debate sugerem que o autor do livro de Hebreus falava de maneira figurada e que, ao invés disso, ele quis dizer que Melquisedeque era como Jesus, ou se assemelhava a Cristo. Além disso, afirmam que em quase todas as outras aparições divinas na Bíblia, a pessoa que se encontra com Deus tem certa consciência de ter estado na presença do divino. Mas na história de Melquisedeque, não há um momento onde Abraão reconheça ter estado na presença de Deus. Certamente, Melquisedeque surge e desaparece abruptamente da narrativa, mas nada em Gênesis 14 sugere explicitamente que Deus esteve presente. Outro ponto que levantam é que mais cedo, em Hebreus 5, 1, o autor diz que todo sacerdote é escolhido entre os homens, pois o objetivo central do sacerdócio é que um humano escolhido e ungido fique diante de Deus representando-nos. Porque Jesus era plenamente homem no Novo Testamento, além de plenamente Deus, ele pôde servir como nosso sacerdote perfeito. Mas antes de Jesus, o sacerdote supremo, a Bíblia claramente ensina que sacerdotes são seres humanos que servem em um papel representativo. Entretanto, tais divergências de opinião devem nem nos distrair, nem nos dividir. No fim das contas, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, um que pagou pelos nossos pecados, intercede por nós diante de Deus e que nos ama com um amor eterno. Amor eterno. Esta é a verdade essencial e inalterável que deve permanecer no centro das nossas crenças e práticas. A identidade e a história de Melquisedeque podem ser envoltas em mistério, mas a função e o propósito de Jesus Cristo são claros e indubitáveis. Portanto, enquanto debatemos a natureza e a identidade de Melquisedeque, se ele era uma figura pré-figurativa de Cristo, um tipo do Messias que estava por vir, ou mesmo se pudesse ser uma manifestação antecipada do próprio Jesus, o mais importante é reconhecer a ligação entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio eterno de Cristo. A ordem de Melquisedeque representa um sacerdócio superior e eterno, do qual Jesus é o representante final e perfeito. Discutir sobre as complexidades e as curiosidades de figuras como Enoque, Elias e Melquisedeque é sem dúvida fascinante e pode enriquecer a nossa compreensão do texto sagrado e da história da salvação. Ainda assim, o mais crucial é que tais discussões nos levem de volta à centralidade de Jesus Cristo
e a sua obra redentora, que oferece salvação a todos os que creem. O fato de que Jesus é nosso mediador perante Deus, o Pontífice Supremo segundo a ordem de Melquisedeque, é uma fonte de grande conforto e esperança, assegurando-nos que temos um intercessor eterno que entende as nossas lutas, oferecendo acesso contínuo à presença divina. Refletindo sobre a figura e o papel de Melquisedeque, somos lembrados da persistência de Deus em estabelecer um relacionamento íntimo conosco, um relacionamento que culmina e se completa em Jesus. Enquanto tentamos desvendar os mistérios contidos nas Escrituras e na história da fé cristã, devemos sempre voltar nossas mentes e corações para esta verdade. Somos amados por Deus, representados diante dele por Cristo e convidados a entrar em um relacionamento profundo e transformador com o divino, seguindo os passos dos fiéis que vieram antes de nós e olhando sempre para o nosso sacerdote eterno, Jesus Cristo, cujo amor e graça transcendem todos os mistérios.